Tem uma pergunta aqui, Edson, que foi da Tereza Matos. Ela diz o seguinte: quando por assuntos pessoais precisamos nos afastar da reunião mediúnica, ela diz que prejudica por não poder mais servir. Aí ela pergunta, tem que se afastar mesmo quando tem problemas pessoais da reunião mediúnica? É assim, eu acho que essa avaliação, como é o nome dela, desculpe? É a Tereza Matos. Ô Tereza, essa avaliação ela tem que ser feita, né, junto com os dirigentes da sessão mediúnica, né, que você atua. Quando você tem uma atividade que ela interfere na sua produção mediúnica, vamos assim dizer, na sua concentração, na sua capacidade de doar-se e tal para o trabalho, normalmente o dirigente pede para que você faça um tratamento, mas depois você acaba voltando, tá certo? Aí uma questão de você conversar com a direção aí do trabalho que você participa e ver a melhor forma de você se encaixar nesse sentido, tá? Eu não sei exatamente qual é o seu problema particular, pode ser uma questão até de trabalho, não sei. Quando você se afasta, para você retornar, o ideal é que você primeiro passe por um processo de readaptação, né? Até de tomar passes antes e tal, para depois se inserir novamente naquele grupo, né? Alessandra Maria Watanabe, bom dia. Gostaria também de saber se a palestra Por que Médiuns Falham vai estar no YouTube. Ela é do Distrito Federal. Vai estar a partir mais ou menos do dia 9 de janeiro. Vamos fazer em janeiro esse tema? Fazer o que aqui no Manhã Boa Nova? Pode ser. Vamos trazer na segunda ou terceira semana? Posta primeiro. A palestra é dia 6, domingo dia 6 que eu vou fazer. Vou postar possivelmente dia 9, a gente pode fazer lá para o dia 6 é domingo? 8, 9. Dia 10 é quinta, é isso? Dia 10? Pode ser. Vamos fazer então. YouTube, RBN/TV Mundo Maior. A Carmen Musetti São José dos Campos está aqui com a gente. Muito bom o tema abordado. Ela diz que sonha com um local onde tem multidões de pessoas e raramente ela reconhece alguém. Ela manda um 2019 de muita luz e paz. A Cida, que está em Dracena, interior do estado de São Paulo, também está com a gente aí pelo YouTube, transmissão ao vivo aqui da Rede Boa Nova de Rádio e TV Mundo Maior. O Bruno Canterini, ele é de São Paulo. Na minha casa espírita tem que tomar passe quando entra e quando sai. Kardec falou sobre isso? Não, porque na época do Kardec não tinha esses rituais, né? Esses rituais foram implantados no movimento espírita brasileiro. Então, vai do dirigente, né? Essa coisa de tomar o passe antes e depois tomar depois, é o dirigente que implantou, é de acordo com a cabeça dele. Não tem nada a ver com a doutrina espírita em si. Tá bom? Outra coisa que a gente tem que pensar, nós já falamos em programas anteriores aqui, o passe, ele é composto de duas coisas, a palestra e depois a transmissão da energia. O mais importante no passe é a palestra, que é o que faz a pessoa reorganizar a sua mente, se reprogramar, mudar os seus conceitos, para que ela mude as suas energias, a sua forma de atuar no mundo. O passe é apenas para se reequilibrar. Agora, toma passe antes, toma passe depois, eu não vejo sentido nisso. Sim. É importante estudar Kardec, né, Leila? As obras. Né? Sim, muito importante, né? A gente adquire conhecimento, fala com segurança, né? Então, é bom. Eu não sou muito estudiosa, não. Preciso estudar mais, né? Mesmo porque o trabalho que a gente faz, né, tem que estar bem atualizado e estudar bastante. Isso e é necessário. A Edergília já fez vários cursos lá no Centro Espírita Nosso Lar, Casa André Luiz. Está fazendo aí. Não, agora eu só trabalho, né? E eu fiz curso de doutrina há muitos anos, já até parece que 5 anos na época, 5 ou 6 anos assim. Mas a doutrina é assim, é uma doutrina progressista. Se você para, você fica para trás, né? É verdade. E fica para trás. Porque tem gente que acha assim, Kardec. Mas se você para, começa a infiltrar coisas diferentes
que você, se você não tiver conhecimento, você acaba aceitando aquilo como Embarca. Kardec, né? Então a gente tem que ter assim noção, tem que ser fiel a Kardec. Isso não impede de estudar outras coisas. Mas nós temos Kardec é Kardec. Eu já ouvi até falar que Kardec está superado. Já ouvi isso também. Tá entendendo? Então fala, você já aprendeu tudo? Já está praticando tudo que a doutrina ensina? Se já faz tudo isso, então você já está buscando outras coisas mais elevadas, né? O que isso não acontece, né? Então é uma doutrina libertadora. Quem ouve, porque a gente vê que tem muitas pessoas que é simpática à doutrina espírita, ouve a Rádio Boa Nova, né? Tem pessoas que tem evangélicos, que eu conheço, né? Que gostam e tudo. Então, a doutrina propõe tudo para a gente, como a gente assim, a vida da gente, como que a gente deve se comportar. E o maior ensinamento da doutrina, para nós, é o nosso comportamento, a nossa moral, na base dos ensinamentos de Jesus. É o manual que é o conduta. cristianismo redivivo, né? A Jaqueline Casado Carpegiani, ela diz, bom dia, como começo a estudar Kardec em casa? Ler, decorar, fazer exercícios? Participo do estudo da casa que frequento, dos trabalhos, mas sinto que falta algo. Olha, você estudar em casa é ler os livros, tá certo? Principalmente o Livro dos Espíritos, que é a base, né? Eu até costumo dizer o seguinte, às vezes você lê o Livro dos Espíritos num período e aí você começa a fazer outras atividades e tal. Depois de alguns anos você retoma a ler o Livro dos Espíritos novamente, você fala, meu Deus, por quê? Exatamente. Porque você tem momentos, tem fases na sua vida, né? Porque as informações que os Espíritos passam, elas são de tão forma profundas, que você está num determinado momento na tua vida, você lê uma coisa, aquilo te atinge de uma forma, te faz repensar. Daqui a pouco você muda os seus padrões, sua forma de agir, aí você vai reler outras coisas, você fala, puxa, muda o outro. Então, falar aqui, por exemplo, que o Kardec está superado é absurdo, é um absurdo muito grande. Estudar, eu entendo assim, você ler apenas é uma forma de você aprender. Mas você conversar com outras pessoas sobre aquilo que leu é uma outra forma, né? Porque cada um que lê uma questão, Cláudio, elas têm uma interpretação de acordo com a sua necessidade, né? E quando você discute isso em grupo, por isso que é gostoso, né, os cursos da doutrina espírita nas casas. Sim. Eu fico feliz de ver as pessoas, quando elas entram, né, no básico 1, e depois quando elas saem lá no mediúnico, transformadas. E o que acontece nesse grupo de estudos? Há discussão, por exemplo, de uma questão que é levantada no Livro dos Espíritos, que cada um interpreta de um jeito, e dali sai uma compreensão maior, entendeu? Verdade. Quando você faz sozinho, a compreensão é só sua. E, naturalmente, que dos espíritos que estão te assessorando ali, né? Em grupo é muito mais bacana. Em grupo é muito legal. Mas não quer dizer que a pessoa não possa fazer isso, tá certo? E é um absurdo quem fala que Kardec está superado. E porque tem você também, lê o Livro dos Espíritos e a Gênese, agora as cartas, que coloca aí todo mundo, como dizia minha avó, no chinelo. Como é o nome da ouvinte lá, que você viu, a Carpegiani, é isso o sobrenome dela? Então, tem também no YouTube, tem estudos do Livro dos Espíritos, Jaqueline Carpegiani. né? Vale a pena você talvez ler e depois ver esses estudos também que existem, né? Até para você fazer um balanço aí. Ana Teixeira, bom dia, legal o programa. Carlos Alberto Garcia, é bom estudar as obras de Kardec, ela nos dá base para aprofundar conhecimento sobre a mediunidade e a vida. Carla Rezende, bom dia, faz tão bem estudar e praticar o que está sendo compreendido. A Luciana Capolino, de Cuiabá, Mato Grosso, ela pergunta, no centro que frequento, na sessão mediúnica, as pessoas dão as mãos para formar uma corrente magnética. É certo isto? De novo, é mais um ritual que tem a ver com cada casa, com necessidade. Lá no Livro dos Médiuns, no item 281, quando Kardec fala das questões das reuniões, né, como, o que era ideal para ter uma reunião e tal, ele faz uma pergunta, acho que para São Luís, se não me engano, é no item 15, o item 281, depois você tem vários itens, 1, 2, até chegar ao 15, lá ele pergunta assim, se no início da reunião é importante dar as mãos para se fazer aquela corrente e tal. Aí a resposta dos espíritos é a seguinte, olha,
Isso é uma necessidade, a resposta é mais ou menos, é necessidade sua, porque o que importa é o pensamento. O que adianta você dar a mão se você tiver com o pensamento voltado para outras coisas, né? Então, eu diria que é mais uma necessidade física nossa de dar a mão ali e de sentir que, ó, vamos fazer uma coisa, todo mundo aí, e dali sim você direcionar os pensamentos, do que a necessidade física. Mas dá para fazer sem dar as mãos, se Sim. todo mundo tiver com o pensamento ali. Sim, aliás, o Espírito diz que é dispensável isso, lá no Livro dos Médiuns. Porém, lá, aí também tem outro detalhe, na Revista Espírita de 1865, né, de setembro de 1865, tem uma descrição de um tratamento que foi feito, que é a cura de uma fratura pela magnetização espiritual. Uma das médiuns lá do que ajudava Kardec sofreu uma fratura lá, justamente na mão em que ela ajudava na psicografia, né? E aí um espírito se apresentou dizendo que ia ajudar no tratamento para ajudá-la. Fizeram uma sessão lá num determinado horário, depois mais para frente ele pede para fazer uma outra sessão à noite, juntando alguns espíritos. E aí ele pede para fazer uma cadeia magnética. Ele fala assim, cadeia magnética. Cadeia é corrente, né? Então, só que não fala lá se deram as mãos, se não deram as mãos. Tá. Fala que eles estavam numa cadeia magnética. E depois há uma outra descrição de que existia também no plano espiritual mais ou menos uns 30 espíritos fazendo uma segunda cadeia magnética. Então tinha a cadeia magnética dos médiuns e depois dos espíritos. Tudo para ajudar nesse processo de cura lá da médium. Mas ali não deixa claro se deram as mãos, se Sim. não deram as mãos. O que deixa claro é que existe. Quando você faz uma comunhão, né, de pensamentos, de direção das suas energias, lembra que a gente falou aqui antes da vibração? O que é vibração, o que é oração? É de você emitir a sua energia, tá certo? Quando você faz isso em união, aí você tende a ter um bom resultado em relação àquilo que você está pretendendo. A questão de dar a mão ou não, aí é mais física, é mais de nós seres espiritual, humanos do que dos espíritos em si. Se não tiver simpatia para a pessoa que está do lado, Então, como é que vai dar a faz? mão? Não é? E tem outras Vou dar pessoas a mão que falam pro meu inimigo, Cláudio, né? eu já vi coisas do tipo assim, não, olha, pessoa brigando com a outra porque estava dando a mão errada. Que essa aqui tem que estar para cima porque recebe e essa para baixo porque transmite. Ah, faça-me um favor. Você tá brincando, né? Quer dizer que você vai fazer uma corrente magnética que fica brigando com a outra porque a mão está errada. O que é isso? Quer dizer, está dando mais sentido para o ritual em si do que para o grande objetivo da reunião, que é a elevação de pensamento e a emissão de energias positivas. Para com isso, né? Ô Edson, os caras brincam de fazer espiritismo porque é brincadeira, né? Acreditar em crianças índico, a 18ª raio de luz, né? Energia de luz, não sei do que. A energia Criança vindo cristal. lá de Aldebaran para a Terra. Os caras brincam de espiritismo. E o pior, tem gente que acredita nisso por falta de estudar o conhecimento e não ter o bom senso que o Kardec teve em codificar aí Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e Inferno e a Gênese, além de todo o trabalho que ele fez na Revista Espírita, né?